Pesquisa mostra Lula à frente e menor diferença contra Flávio Bolsonaro para as eleições. E você vai ver também. 43% dos brasileiros dizem que a economia piorou nos últimos 12 meses. Homem pula em carro em movimento para salvar 2 crianças. John Arias é inscrito no Paulistão 2026 pelo Palmeiras. E ainda, São Paulo estreia a nova camisa hoje contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal das 18h30. Vamos juntos conferir os principais destaques dessa quarta-feira. A Quest divulgou hoje uma nova pesquisa sobre o segundo turno das eleições presidenciais e Lula continua à frente nas intenções de voto. A menor diferença é contra o candidato do PL, Flávio Bolsonaro. A pesquisa Quest divulgou que o presidente Luiz Inácio Lula Silva continua à frente nos 7 cenários de segundo turno, feitos com os nomes da oposição com vantagem que variam de 5 pontos a 19. A menor diferença é de 5 pontos contra o senador Flávio Bolsonaro, que aparece como o principal candidato da oposição. Neste cenário, Lula aparece com 43% das intenções de voto, contra 38% de Flávio. Já no mês de janeiro, Lula apresentava 45% das intenções e Flávio 38%, uma diferença de 7 pontos. Em dezembro, Lula apresentava 46% e Flávio 36%, uma diferença de 10 pontos. A pesquisa revela uma diminuição residual da vantagem de Lula para Flávio. A pesquisa é a primeira da Quest sem o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entre os possíveis candidatos. Ele tem afirmado que tentará a reeleição. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, de 5 a 9 de fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Uma outra pesquisa da Quest sobre a economia brasileira revela que quase metade da população percebe piora no cenário econômico nos últimos 12 meses. Isso aconteceu mesmo com alguns indicadores oficiais mostrando estabilidade ou leve melhoria no país. O Instituto Quest realizou um levantamento a pedido da Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em todas as regiões do país. De acordo com o estudo, 43% dos brasileiros afirmaram que a economia do país piorou no último ano. Já outros 30% disseram que a situação econômica do Brasil ficou praticamente igual e outros 24% avaliaram uma melhora no mesmo período. Essas porcentagens são praticamente iguais à pesquisa realizada em janeiro e sinaliza a estabilidade na percepção negativa. Apesar da avaliação atual considerada negativa, existe uma certeza positiva quando a pergunta é sobre os próximos 12 meses. Ainda de acordo com a pesquisa, 43% acreditam que a economia deve melhorar no próximo ano, enquanto 29% acreditam que ela vai piorar e 24% acredita que ficará estável. Entre os pontos que mais pesam na avaliação dos brasileiros estão o aumento dos preços dos alimentos e a sensação de perda de poder de compra. Quando questionados sobre o comportamento dos preços nos últimos meses, 56% afirmaram que os alimentos ficaram mais caros e 61% disseram que conseguem comprar menos com a renda atual do que no ano passado. Sobre a percepção do mercado de trabalho, 49% dos entrevistados disseram que está mais difícil conseguir emprego, apesar de dados oficiais indicarem que a taxa de desemprego ficou mais baixa em 2025. Essa diferença pode ser explicada pela forma como os brasileiros estão sentindo o impacto diretamente no dia a dia e no bolso, mesmo com a inflação e o desemprego em instabilidade. Durante a Operação Barco de Papel, nesta quarta-feira, da Polícia Federal, investigados jogaram do 30º andar de um prédio uma mala com R$429 mil em dinheiro. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem.
Mais de R$420 mil em espécie foram jogados pela janela de um apartamento no 30º andar de um prédio em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O caso aconteceu em meio a uma operação da Polícia Federal que cumpria mandatos de busca e apreensão da terceira fase da Operação Barco de Papel, que investiga crimes contra o sistema financeiro relacionados à gestão de recursos da Rio Previdência, Fundo de Previdência do Estado do Rio de Janeiro. Além do dinheiro, foram apreendidos 2 veículos de luxo e 2 smartphones. A Operação Barco de Papel apura supostas irregularidades na aquisição de letras financeiras emitidas pelo Banco Master. De acordo com as investigações, entre novembro de 2023 e julho de 2024, a Rio Previdência teria investido cerca de R$970 milhões no banco. O objetivo da nova fase da operação é localizar e recuperar bens, valores e objetos que teriam sido retirados do apartamento do principal alvo da operação, durante a etapa anterior, deflagrada no dia 23 de janeiro. Nesta etapa, os agentes cumprem 2 mandatos de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nos municípios de Balneário Camboriú e Itapema, em Santa Catarina. As ordens judiciais foram expedidas pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, com base em indícios de obstrução de investigações e ocultação de provas. No dia 3 de fevereiro, o ex-presidente do Rio Previdência, Davis Marco Antunes, foi preso por agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal em Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro, após retornar dos Estados Unidos. Ele é suspeito de obstrução de investigação e ocultação de provas. As investigações continuam para apurar responsabilidades e eventuais práticas de crime contra o sistema financeiro nacional. E olha só, um barbeiro salvou a vida de 2 crianças depois de ter pulado dentro de um carro desengatado. Um barbeiro de Contagem, na Grande Belo Horizonte, pulou em um carro desengatado para salvar 2 crianças. As imagens foram registradas por câmeras de segurança do local. É possível ver o momento exato que Ramon Miranda correu até o carro, que estava descendo de ré na Avenida Campos Gerais. Sem pensar 2 vezes, o barbeiro pulou dentro de uma das janelas do veículo, puxou o freio de mão e conseguiu evitar o que seria um acidente. A mãe dos meninos que estavam no carro, incluindo um bebê de 8 meses, estava do lado de fora, visivelmente desesperada. Ramon tinha acabado de cortar o cabelo do filho mais velho e disse que agiu no impulso, só pensando em ajudar as crianças. O menino mais velho foi quem mexeu no câmbio do veículo e, apesar do susto, ninguém se feriu. E você vai ver a seguir. John Arias é inscrito no Paulistão 2026 pelo Palmeiras. E ainda, São Paulo estreia nova camisa hoje contra o Grêmio no Brasileirão. Nós voltamos já. Com a chegada dos feriados prolongados, milhares de motoristas devem pegar a estrada nos próximos dias. E a Confederação Nacional dos Transportes lançou um guia com as orientações que são importantes para reduzir o risco de acidentes. O feriado prolongado é sinônimo de estradas cheias, mas antes de pegar a rodovia, o motorista precisa entender que o risco é real e os números acendem um alerta. Um novo levantamento mostra que mais da metade das estradas brasileiras apresentam um problema. E a prevenção pode ser a diferença entre chegar ao destino ou entrar para as estatísticas. A Confederação Nacional dos Transportes lançou o Guia de Viagem Segura 2026 para orientar motoristas que pretendem viajar principalmente com a proximidade de feriados prolongados prevista para este ano.
O documento traz um dado preocupante. Mais de 60% da malha rodoviária brasileira apresentou algum tipo de problema, como pavimento danificado e sinalização insuficiente em trechos considerados críticos. O impacto disso aparece nas estatísticas. Em 2025, as rodovias federais registraram 72.476 acidentes. Foram 6.040 mortes e mais de 83 mil feridos, uma média de 198 acidentes e 17 óbitos por dia. As colisões foram o tipo de ocorrência mais comum. E o tráfego na contramão continua sendo a principal causa de mortes. Diante desse cenário, a CNT reforça a importância do planejamento. Reconhecer o trajeto com antecedência, avaliar as condições do pavimento e da sinalização e escolher rotas mais seguras são medidas fundamentais. A imprudência, principalmente em trechos de faixa contínua, continua sendo fator decisivo em acidentes fatais. Pegar a estrada exige responsabilidade. Com estradas em condições irregulares e um número que preocupa. Planejar a viagem, revisar o veículo e respeitar as regras de trânsito não são opções, mas sim obrigações. E olha só, crianças da zona rural do Mato Grosso do Sul perderam o início do ano letivo por falta de transporte. Milhares de estudantes da rede estadual de ensino voltaram às aulas em Mato Grosso do Sul. Porém, alunos que moram em assentamentos rurais próximos à capital enfrentam dificuldades para ir à escola devido à falta de transporte escolar. Pelo menos 50 estudantes de 2 assentamentos na região de Jaraguari estão sem o serviço desde o início do ano letivo. Sem ônibus, muitos alunos não conseguem comparecer às aulas nos primeiros dias. A ausência do transporte afeta famílias que não têm condições de levar os filhos até a escola por conta própria. No assentamento Estrela, por exemplo, as famílias dependem desse transporte escolar gratuito para que os filhos estudem em escolas da capital. Parte do assentamento fica em Campo Grande, onde vivem cerca de 59 famílias que também relatam o mesmo problema. Um representante dos moradores do assentamento Estrela informou que entrou em contato com a empresa responsável por esse transporte escolar. Ele é contratado pelo governo do estado e a resposta foi que o transporte parou porque não havia contrato vigente. Ainda conforme os moradores, a empresa informou que os pagamentos estariam atrasados e que o serviço só seria retomado após a regularização da situação pelo governo do estado. A Secretaria de Estado de Educação informou que o transporte escolar é de responsabilidade dos municípios, com subsídio do governo do estado. Segundo a pasta, foi assinado um termo de adesão com 79 municípios para garantir o transporte a estudantes da zona rural. Sobre a linha que atende o assentamento Estrela, a Secretaria informou que o processo de contratação sofreu um atraso, mas deve ser regularizado ainda nesta semana. A pasta também informou que os estudantes que não conseguiram iniciar as aulas devido à falta de transporte não serão prejudicados. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E o Bruno Buenos Aires é quem traz as informações. Boa noite, Bruno, seja bem-vindo. E olha, já apresentado pelo Palmeiras, John Arias chegará ao Brasil nessa semana. E sua estreia não deve acontecer por agora, não é mesmo? Exatamente, Fernando. Boa noite a você e boa noite também a todos que nos assistem. Bom, Arias precisou resolver alguns problemas burocráticos e por isso ainda não chegou ao Brasil. E por mais que o Meia já vinha atuando na Inglaterra, sua estreia deve ocorrer apenas nas quartas de final do Paulistão. John Arias está inscrito no Paulistão 2026. O nome do meia atacante foi acrescentado à lista A do torneio estadual. Ele é esperado no fim desta semana na academia de futebol, pois precisou de tempo para resolver questões burocráticas antes de se apresentar. Por isso não enfrenta o Internacional nesta quinta pelo Brasileirão e nem o Guarani pela última rodada do Paulista. A próxima partida marcada do Palmeiras é justamente o confronto com seu ex-clube e onde é ídolo.
O Alviverde recebe o Fluminense no dia 25 de fevereiro pelo Brasileiro. Mas antes disso, ainda deve disputar as quartas de final do Paulistão, com data em confronto ainda a serem confirmados. Arias estava atuando normalmente na Inglaterra antes de acertar com o Palmeiras. Fez 26 partidas, 2 gols e 1 assistência na temporada, com a mais recente disputada no dia 31 de janeiro contra o Bournemouth. Então a questão física não deve ser problema. Arias viveu suas melhores temporadas ainda no Brasil pelo Fluminense. Fez 16 gols e 17 assistências em 2022, 12 e 17 em 2023 e 14 e 8 em 2024. Em 2025, saiu ainda no meio do ano com 4 gols e 3 assistências. E ainda falando sobre o futebol paulista, porém agora sobre o São Paulo, né? Porque na última semana tivemos uma polêmica com a nova camisa do tricolor paulista que foi lançada hoje, né, Bruno? Pois é, Fernando. Mesmo ferindo o estatuto do clube, a nova camisa do tricolor foi divulgada e será usada hoje pela primeira vez na partida contra o Grêmio no Morumbi. A nova camisa do São Paulo, que causou polêmica na última semana, foi divulgada nas redes sociais do clube. O modelo foi inspirado nas origens do clube no futebol brasileiro e ressalta a ideia de um DNA tricolor. Porém, de acordo com conselheiros do clube, o novo modelo fere o estatuto, justamente por conta da borda branca em volta do símbolo. O artigo 157 estabelece algumas regras para os uniformes são paulinos. Ele cita que as 3 faixas devem estar cobertas pelo símbolo tricolor, o que não acontece na nova camisa. Segundo o clube, o uniforme abre a contagem para as comemorações do centenário do São Paulo, que será em 2030. Na região frontal da camisa, terá um selo comemorativo aos 96 anos do tricolor, completados no último dia 25 de janeiro. A camisa também traz alguns feitos pelo São Paulo em sua história, como a disputa do primeiro jogo profissional do futebol brasileiro em 1935, os títulos mundiais conquistados em 92, 93 e 2005 e também a conquista do tricampeonato consecutivo do Campeonato Brasileiro, de 2006 a 2008. O tricolor utilizará seu novo uniforme no jogo desta noite contra o Grêmio às 21h30 no Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E além de São Paulo e Grêmio, temos mais jogos hoje, não é mesmo, Bruno? Sim, Fernando. Hoje teremos 5 jogos do Brasileirão. Vamos conferir a tabela. Bom, prosseguindo a terceira rodada do Brasileirão, às 19 horas a Chapecoense encara o Coritiba na Arena Condá em Chapecó, em Santa Catarina. Enquanto no mesmo horário, o Mirassol recebe o Cruzeiro no estádio Campos Maia, no interior paulista. Mais tarde, às 20 horas, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Remo na Arena MRV em Belo Horizonte. Mais tarde, às 21h30, em São Paulo, o tricolor paulista recebe o Grêmio no estádio do Morumbi, no mesmo horário em que o Vasco encara o Bahia em São Januário, no Rio de Janeiro. Muito jogo bom é que ficaremos de olho, Fernando. Eu fico por aqui, uma excelente noite a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pelas informações. Ótima noite para você também. E esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite de quarta-feira e até mais.